are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos começando mais um Anônimos S.A. Hoje com uma figura muito carismática, muito importante para a cultura aqui de Paraupebas, né? Pelo menos um dos meses do ano, é uma das pessoas mais faladas aqui de Paraupebas, certo? Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, eu gostaria que vocês dessem um grito do C, né? Curte, comenta, compartilhe o vídeo, certo? Segue a gente aqui no canal, segue no Instagram também, o link do Instagram vai estar aqui no comentário fixado, primeiro comentário fixado, certo? Nosso objetivo é até o final do ano, agora que está chegando perto, para chegar aos nossos 1000 seguidores, né? Estamos correndo atrás tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Mas vou deixar para a minha amiga Kelly apresentar o nosso convidado. Kelly, apresenta o nosso convidado. Eclético, inteligente, sábio, é o mínimo dos adjetivos que eu atribuo a este homem. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há um tempo atrás, mais ou menos de oi, porque é irmão de uma amiga nossa, uma amiga pioneira que, quando nós chegamos aqui, foi uma das primeiras pessoas a conviver conosco, mas eu conheço, assim, este moço, que tem todos esses ativos e muito mais, né? Quando eu fui trabalhar na CTRH, e lá tinha a época que era a Mostra de Arte do Servidor, e ele estava esplêndido lá, né? Foi em torno de 2013, 2014, perdão, né? Mais ou menos esse período. Enquanto esta evolução do tempo vai rodando, eu vou me apaixonando e tornando muito mais fã, porque ele atua, ele dirige, ele ensina, ele faz acontecer. E principalmente neste mês que é o mês de dezembro, em que ele simboliza o que tudo de há de sonho, de encanto, de fantasia no mundo das crianças e das pessoas que se sentem ainda pertencentes ao mundo infantil, como eu. Eu estou falando do professor de educação física, do artista Cris, né? Cris Cerqueira. Muito obrigada por estar aqui, Cris. Muito obrigada mesmo. Que ansiedade. Gente, eu tô saindo de um corre, né? Então eu já vim aqui na vibe de dezembro e tal. Mas, gente, vocês fizeram me lembrar assim, falando, a primeira vez que eu entrei numa rádio, essa situação de microfone, parece que tem um monte de gente ouvindo a gente. Sim. Essa é a sensação que eu tô tendo agora, assim. De um podcast que inicialmente era só off, né? Era só audiocast. A voz de vocês. Isso. E agora a tecnologia nos proporciona essa situação de estar em vídeo aí, né? Com vocês. E o áudio rodando. Por quê? Eu sentadinho aqui, eu lembrei de uma situação. Primeiro, a situação autodescritiva, porque são os sentidos. Podcast também pode ser sensorial. Sim. Que é o deficiente visual que está nos escutando e a gente entender que quem está falando tem um barbão, uma cabeça grisalho, cabelo grisalho, macacão azul e tá de tênis vermelho, que está na frente da Kélia, está na frente do Fernando, que estão vestidos. O Fernando está vestido de camiseta preta, tem um cabelão, uma tiara na cabeça. E isso, rádio, e ela tá de vermelho, com um bolerinho, um casaquinho bege, meio... um bege. Mas isso, a rádio não proporciona, e o podcast agora, dentro da inclusão, da educação inclusiva, falando com a galera especial. Eu tive toda essa memória. Olha lá como é que tá a minha cabeça. Então, podemos começar? Sim. Inclusive, Cris, a gente sempre faz abertura para esses temas mais sensíveis. Se você for olhar
A gente já teve uma tatuadora aqui que ela se especializou em tatuagens para paciente de câncer. Ali, a gente já teve uma enfermeira que ela tem a expertise da clientela de ser deficiente auditivo e assim por diante. E eu gostei muito, antes de perguntar sobre a sua vida, gente, não sei se dá para vocês verem. O Cris, ele colocou um bocado de objetinho muito gostoso aqui, que são patinhas, são simbologias identificando o Natal e tudo. Eu achei tão gostoso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a tua história. Nascimento, família, estudo, vindo para Paraupebas, lutando, porque eu sei que foi há anos atrás, e há anos atrás a situação era um pouquinho mais difícil, né? E que todo mundo, eu falo por mim, quando cheguei em novembro de 2007 aqui, eu queria em dezembro, eu cheguei dia 28 de novembro de 2007, no dia do grandioso assalto em Carajás. Eu queria, dia 3 de dezembro de 2007, já voltar para Belém e ir embora. Choro. E hoje, quase 17 anos depois, eu acho que é mais ou menos isso, nem penso na terrinha. Gosto, sinto falta da minha morena, que é Belém do Pará, né? Mas viver lá já não faz parte mais do meu show. Então, conta um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu cheguei aqui em Paraupebas em 2004, 2003 para 2004, lá se vão 20 anos, né? Quase 20 anos. E aí eu sou o mais novo de 5 filhos, filho da dona Mercedes e do seu Cristiano, que tinham um apelido, nunca foram chamados pelo nome. Tanto que eu nunca fui chamado de Júnior. Ah, tu é Júnior. A dona Mercedes era a dona Terezinha, por ser devota de Santa Terezinha, e o Cristiano era o seu santo. Não sei porquê, será que ele já aprontava dentro da igreja? Foi o primeiro encontro de casais com Cristo da igreja de Nazaré, a Basílica Santuário hoje em dia, que a gente mora na Gentil, lá em Belém, lá eu nasci, de 5 filhos, Antônio, Ana Maria, Luiz Carlos, Ana Tereza, que foi culpada de tudo, espera que tu vai, tua orelha vai coçar agora. E eu, onde teve 3 falecidos, por problemas de doença, a minha mãe perdeu. E aí vivi ali no bairro de Nazaré, né? Educação, elite lá era lamaçal, viu? Um parênteses aí. Nasceu 5 e perdeu 5, então foram 8. Não, 9. Foram 9. 4 e, olha a matemática, 4 perdidos, isso. Eu acho que foi um nascendo, um falecendo, nascendo, se não me engano, foi isso, essa cronologia, salvo engano. E a minha educação, minha infância todinha foi nesta abençoada passagem, que não é vila, a gente chamava de Vila Alegre, mas hoje eu sei que vila é uma situação fechada, né? Sim. Passagem é que tem... Você pode acesso sair de um lado e do outro. Então, eu nasci na Passagem Alegre, número 47, está lá, nossa casinha novamente, olha aí, atenção produção. Tranquilo. Estamos lá em Belém do Pará até a minha formatura, que foi em 2003. Eu saí do baile de formatura, direto, quase que ansioso, só fechei o olho um pouquinho e vindo para cá, para Carajás. Formou em Educação Física. Aonde? Na UEPA. No famoso ginásio de Educação Isso, Física. lá é um campo de respeito. Eu te digo. Isso. Piscina olímpica, tudo. 3. Entrei na faculdade. Em que curso? Geologia. Aí Curiosidade é o homem das pedras. Ele não gosta que eu fale isso. E aí vim pra cá, assim, com 2, 3 semanas antes, que a minha irmã já ligava pra mim dizendo:
Está confirmada a minha presença, o meu convite, meu lugar na mesa do baile de formatura, mas eu fui me despedir aqui do presidente da Vale e do presidente do Doce Norte. Eles vieram almoçar aqui no restaurante que eu trabalho e dei tchau para eles, que a gente só ia se falar na outra semana. Eles perguntaram qual o motivo ela estaria viajando. Por causa que meu irmão, que eu já falava para vocês sobre ele, professor de educação física, bailarino, faz um monte de coisa, artista. E aí, vamos fazer o seguinte, me dá o telefone dele, liga para ele agora, a gente vai falar com ele. Liga, eu atendo lá em Belém. Ó, você tá afim de participar de uma entrevista, sem compromisso? A gente está sabendo que a sua irmã está indo para a sua formatura. Aproveita, vem com ela. A Ana já trabalhava lá. Desde 2000. Eu acho que a Ana Tereza, ela é do Cobre, do Barreiro, de andar na lama, sem nada. Pioneira da pionagem. Porque tem umas histórias de visitar fazenda, que hoje em dia as cachoeiras estão liberadas, legalizadas, que elas entravam para tomar banho. Eu acho que é uma coisa assim, de lá depois que ela foi para Carajás. Okay. E entra no carro e vem embora com ela para ver essa possibilidade da gente conversar, entrevistar. Se tu gostar, tu fica. Se tu não gostar, a gente paga a tua passagem. Tu vai embora para Belém novamente. Presidente PP, lembrei o nome do presidente. Trabalhava na Gemin, que era Gemin, Getanga. Essa Gaminga, essas gerências da Vale. Gatim. E aí Gatum. É isso mesmo. E aí fiz a entrevista, e aí foi assim, 2 minutos, deixa eu só. Sim, é assim, eu vou ficar e tal. E aí aconteceu aquela situação que dentro da entrevista tinha os benefícios. República, salário, não sei o quê, e cadê a República? Cadê a tua hospedagem? Porque como tu vieste, Cristiano, para Carajás, então eles tiveram que fazer uma força-tarefa para disponibilizar essa situação de reforma para poder entregar o quarto para esse futuro funcionário que vai residir em Carajás e que vai ficar full time lá dentro do clube. De 7 até 22 horas. Era 220 horas que eu assumi. Caraca! Então, imagina. Segunda a sexta. De segunda a domingo. Não. De terça a domingo, porque segunda era minha folga. E aí aconteceu uma coisa que não foi assim feia, nunca passou isso, mas aonde eu fiquei a primeira semana, enquanto eu estava organizando, num camarim, que é o camarim que até hoje existe no palco do ginásio. Eu dormi lá enquanto eles estavam lá em Carajás. Naquele ginásio. Gente! Eu fiquei hospedado lá quase que uma semana, não estou lembrando quanto tempo, mas foram poucos. É belo, mas que dá medo dá, porque é bem escuro. Não, mas assim, não foi... Então eu fico com medo, sabe de quê? Não de espíritos, não sei o quê. Fico com medo da cobra, que eu trabalhei lá no hospital de cima, e de vez em quando tinha umas cobrinhas. Mas era bom eu não saber dessa situação. É só se tu esperar. Porque lá é muito frio, o chão é frio, então ela não vai lá. O que eu sabia é onde tem geladeira, onde tem freezer, ela vai para se aquecer. Então, como não tinha nada, não tinha nem um frigobar. Entendi. Não tinha nem um frigobar lá nessa situação. Enfim, fiquei em Carajás em 2004, 2005, 2006. 2006, para 2007 eu desci. E aí criei vínculo empregatício na prefeitura para na Secretaria de Educação. Bem, lá em Carajás eu trabalhei como professor de educação física num clube, fazia de tudo que um clube pode ofertar. Eu fiz ali dentro. Da piscina ao tênis, tudo. Avaliação física, tudo. Dança do ventre, tudo. E aí, eu cheguei numa época que tinha Bloco das Bonecas. Era o pré-carnaval, que se fazia uma campanha para que a mina tivesse essa diversão. E dentro da equipe, nós tínhamos o segurança, e eu esqueci o nome desse segurança, e o bode, amigo bode, residente de Carajás, que hoje em dia está aqui em Paraupebas. Eu sempre falo com ele lá no grupo Retumbá de Carimbó. E aí ele se vestiu de mulher para ir 5 horas da manhã para a mina. Quem maquiou, sem conhecer a pessoa, sem conhecer as pessoas.
E aí deu uma louca de ver essa madrugada assim. Mas assim, silenciosa. a maquiagem tipo drag queen ou maquiagem não, só? de pegar das meninas lá da recepção. O batom virou sombra, a sombra virou blush, e o batom Aham. e a marca cabelo, quem tinha cabelo, se não era peruca mesmo, acho que os dois usaram peruca. Uhum. E roupa de. Não, um era segurança e o bode era funcionário. Tá. Os dois foram E os dois foram pra lá. E aí a gente ficou nesse silêncio. E eu digo, pô, isso aqui tá careta pro carnaval. A festividade que vai Vamos fazer um circo daqui. Aham. Quem vai no clube, na frente existe um pé direito absurdo. Sim, Aí sim, eu fiz um sim. circo. Então a agonia das pessoas dizendo, tem que estar com o bombeiro, que as regras de segurança e tudo mais. Sim, sim. Viaja a botar tecido, viaja a botar. Eu acho que era tecido, tem alguma coisa naquele tempo. Aham. Eu peguei funcionário e fui fazendo com que as pessoas se envolvessem para ter esse movimento bombesco em Carajás. Que depois Sim. a gente ia pra rua. Sim. Mas o clima assim silencioso, tá chegando fevereiro e a gente já tá bocejando e tudo mais. Então acho que eles me viram assim de uma forma que em 6 meses eu fui promovido para coordenar o Grupo Quarupi, o Grupo de Projeção Folclórica Quarupi, Sim. mantido pela Vale. E aí tomei de conta em 2 gestões. Essa, desse início até 2006, 2007, para descer para Alpebas, que ia vínculo com a prefeitura. E depois, em 2011, eu vim novamente, que eu vim formado em Pilates, e aí eu vim e assumi de novo. Ah, você teve também um afastamento de Paraupebas. Sim, eu fui para Belém, Uhum. 2007 a 2011, para cuidar da mamãe, que a mamãe estava cadeirante. Uhum. E aí, por eu ter essa habilidade de estar trabalhando com atividade física versus a questão de Idosos, reabilitação e tal, eu também comecei a ver a necessidade de cada vez mais a gente tem que estudar. Aí fui para o lado do Pilates, já era massoterapeuta. O lado da massoterapia foi por causa da dança de muita dor. Então eu e a minha irmã, bailarinas, a gente sempre pegava muito creme, muito sabonete e massageava demais para tirar as tensões, né? E aí isso veio e eu fazia os pontos já. E aí vamos se aprofundar, se aperfeiçoar e se certificar. Que aí o Pilates já me deu esse respaldo a mais. E fiquei nesse tempo de 2007. Oi? Olha, tem que treinar, né? Tem que treinar, porque tem um lado do Pilates, desse aparelho, ele tem um fim reabilitação. Uhum. Por eu ser professor de educação física e buscar também o Pilates com um plus, que é o do condicionamento físico, para tratar também de atleta, eu não consigo fazer essas coisas também muito lentas, pelo costume Sim. de fazer muita coisa intensa, né? O Covid me deixou assim mais quieto, sabe? Eu tive Covid, então... Mas nada muito grave, não, Cris? Não, assintomático. Como é que tu soube então, menino? Que tu tinha Covid? Se era assintomático. Cansaço. Vamos lá. A Ana Tereza sempre muito preocupada e a gente tem muito amigo da saúde. Sim, sim, O sim. Luiz Fernando teve Covid e aí a gente começou a fazer muito exame. E num belo dia, no Centro Cultural, a gente sentiu que estava todo mundo muito resfriado, o que está acontecendo. E lá no CDC estava tendo um filão enorme, absurdo, uma força-tarefa para fazer Os teste. testes. E aí eu puxei a minha galera todinha que ficava perto de mim. E aí todo mundo tava com Covid, mas era só um resfriadozinho assim, nariz, coriza e um pouquinho, uma dor de cabeça só. E aí eu senti que depois do Covid eu fiquei meio que bem, assim, ficou ofegante. Eu preciso fazer um aquecimento muito maior. Se o aquecimento é 10, eu tenho que fazer 20 para tentar chegar. Se tiver um clima muito ruim, eu tenho que usar A bombinha. a bombinha, o outro, lá tem um pozinho que a gente suga, Sim. que aí já dá uma melhorada, desinflama e
Não, sabe e abre tudo. o que é engraçado? A minha esposa é enfermeira, inclusive, trabalha com a sua irmã. Lá na hemodiálise. É por isso que eu falo que conheço a Ana já há um tempinho. Aí o que acontece? Ela, como ela estava no período também do Covid, e tinha um risco grande, né? Porque a hemodiálise você está o tempo todo tratando e ele fazia hemodiálise com o pessoal do Covid morrendo, Sim. não. Isso. Então era um negócio Muita tenebroso. história, né? Tenebroso. Quando ela pegou, a gente toda semana, a gente fazia exame toda semana. Toda semana ia. Eu e ela fazia exame, toda semana. E aí eu e ela fazia exame para descartar qualquer coisa, né? Uhum. Também era a recomendação do Senai. O Senai também cobrava porque a gente apresentasse, a gente ia toda semana ia fazer um examezinho. Negativo. Aí o dela deu positivo. A gente isolou ela. Passamos 2 semanas. Totalmente assintomática. Só que como deu Covid, aí a gente foi atrás e foi fazer uma tomografia para ver como é que estava o pulmão. Sem ela sentir nada, ela pegou 20% de dano. 20%. Até hoje ela passa. Até hoje ela tá lá dando ela. Eu digo, olha, vai no pneumologista, mulher, que o negócio é. E aí eu passei todo o período de Covid sem pegar Covid. Aí quando relaxaram as coisas, eu fui fazer um trabalho, inclusive foi lá em Corumbá. Pra Corumbá, foi um trabalho. Quando eu voltei com Covid. Eu peguei aquela. Peguei provavelmente no avião. Mas foi aquele da última, aquela que espalhou pra todo mundo, Sim, que a valência é fraca, não deu absolutamente nada. Já Fiz depois a tomografia. de algumas não deu pessoas dano. vacinadas, né? Já não deu. Eu já tinha tomado, inclusive, eu acho que eu já tinha tomado as 3 vacinas já. Eu tava com 3 na época. E mesmo assim. Só que também não senti absolutamente nada, só que no meu caso não causou. Eu já tenho asma. Se lascasse mais meu pulmão, eu tava muito lascado. Eu não conseguia. Diz que é pra gente dizer assim, é essa asma. Não é a minha, é essa. Toda doença, por exemplo, porque a minha depressão, não é. É aquela depressão, ou é alguma coisa. Não. Porque a minha você agarra, Isso, você já possui, fecha, você interioriza, É. ela vai ser Vai. Isso mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu também acho muito legal, dentro do campo de atuação, é a dança do ventre. Que, assim, também foi a primeira vez que eu te vi, não pessoalmente, mas através de um post, né? A dança do ventre. E Cris Radan, né? Dançarino, blá blá blá, estava divulgando isso. E eu fiquei apaixonada, justamente porque, gente, eu vi a sessão da tarde, dentro da sessão da tarde, eu vi a Simbá, aquela mulher linda, dançando filme assim. épico. Isso! Simbá. Tu te lembra do Simbá, para com isso. Eu vi a Simbá, achava tão linda aquelas mulheres fazendo assim, né? Isso aí é só pra dizer assim. Ela não assumir que ela assistiu o Clone. Também. Esse vai é mais um pouquinho pra lá, o clone é mais um pouquinho pra cá. Então eu achava aquelas roupas, aqueles adereços, aquilo totalmente encantador. Imagina, crianças vendo aquela filme totalmente fantasioso com aquelas, né, idas. Nossa, era muito lindo. Simbá, era também o que o meu marido gosta muito, que é com aquele Harrison Ford. Qual é? Ai, meu Deus. Vai, 3. Vai, busca no arquivo, 2. Indiana Jones? Indiana Jones. Também tinha uma pegada também em alguns... Egito. Isso. Então aquilo me chamou a atenção. Como a dança de características orientais foi fazer uma trajetória tão grande na tua vida. Eita, essa história é longa. Bora sai essa galinha aqui. Bora! Que seja uma mãe de sol. Isso, Kelly e Fernando, que dura 7 dias, né? Kelly e Fernando, eu sou descendente de italiano. E dentro disso, para chegar no norte, para chegar no Pará, eles tiveram fugido da guerra, né? E aí trouxeram na bagagem o cinema e o circo.
Então não tem como fugir. Então a linha artística vive no teu DNA praticamente. Absolutamente em toda a família. Um pinta, um toca, um desenha, um arquiteta, assim vai. Um dança, uma dança. A Ana é bailarina também. Sim, a até filha dela hoje também dá aula, vive sim, fora? Tá fora tá ainda? fora, tá fora, tá fora. Eu acho que agora, em dezembro, ela deve estar no Rio de Janeiro, com alguma estreia, algum espetáculo, alguma coisa parecida. Tranquilo. E aí, a minha vida foi infância escolar, mas a Ana Teresa fazia balé no meu colégio. Então, ao final da minha aula, eu tinha que esperar ela terminar de fazer a aula de balé para a gente ir embora para casa. E isso, primeiramente, o meu ouvido ficou muito educado, porque a aula de balé era em piano. Sim. E aí buscar essa situação. Por morar em vila, os meus amigos de infância, a gente teve uma oportunidade muito grande de dialogar, de conversar muito, ter conversas muito criativas, muito lúdicas. Esse lado do filme, do cinema, de buscar, de ir para a escola, de ver. E aí, tem um lado genético, tem um lado que a família me proporcionou também, me deu a oportunidade de viver a arte, na inocência, e até eu descobri que eu era um dos caminhos que eu queria. Sim. Porque eu lembro que nessa conversa de infância, era veterinário, era bombeiro, era alguma coisa, não sei por quê. Na grade de educação física tem a parte de coreografia. Tem rítmica, Isso. tem as práticas docentes 1 e 2. Eu sou da grade curricular antiga, então eu peguei tudo. Vim bem. E vocês tinham que fazer coreografia com aquelas roupas bem apertadinhas. Meus colegas deixavam muito disso. Querem? A gente tinha que usar. Agora uma visão que eu não queria ter. Na hora da prova, tem que estar todo mundo Lycra. impecável. Lycra cinza. Isso mesmo, ele falava. Quando eles falavam dessa disciplina que era como rítmica. Aí eles falavam que era um tormento, porque eles estavam acostumados mais nas artes marciais, mas eles tinham que passar pela prova da rítmica, né? Aí eles tinham aquela roupa de lycra totalmente, né? E aí eles tentavam simular entre as artes marciais movimentos que parecessem coreografados. Isso mesmo. Então, e aí dentro dessa vida da educação física, essa vida acadêmica, eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar também em academias, de todos os segmentos, antes de chegar no Doce Norte. Mas o balé começou na faculdade? Com 13 anos. Não, foi com 13 anos. Que a gente ia para academia por saúde, mas ao mesmo tempo no colégio, o professor, a coordenação, ela começou a ver novos talentos e começou a apresentar para outros professores. E aí sempre tinha espetáculo de final de ano e a gente participava fazendo uma participação especial, ou a gente dizia sim e entrava ganhando bolsa integral na escola de dança, e começou a dançar. O lado da dança oriental entrou na minha vida porque eu comecei a trabalhar em spa. De 2000 a 2002, de 5 horas da manhã até 22 horas eu trabalhava. Então, dar aula para vocês, quem está aqui, vocês 4, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite, vocês enjoaram a minha cara. Sim. E aí eu comecei a cada vez mais estudar e entender que pulo do gato eu vou dar, que atividade plus, além do que os Estados Unidos, a América Latina, a Europa lança coisas, né? Body pump, body jump, body não sei o quê. Hoje em dia, por exemplo, zumba, a nomenclatura. Aula de ritmos. Para eu ser zumba, eu tinha que ser credenciado. Sim. E aí, em virtude de já ter vivido lá na UEPA a dança flamenca, eu conheci o povo da dança oriental, porque cantavam e tocavam para o flamenco e para a dança do ventre. E aí, uma bailarina, a minha parte, né, a Rosiane Ramírez, beijo Rosiane, tá lá em Belém, eu acho, a gente começou a viajar para fazer intercâmbio Belém, São Paulo. E aí eu passei na frente de uma casa de chá. A sonoridade, achei interessante,
vídeos por referencial de filme, a gente já tinha. E aí comecei a fazer aula. Quando eu vi que o negócio iria dar certo, eu implantei no spa. Aí eu comecei a ver que a galera gostava. Porque é gasto calórico, mas é terapêutico. Sim. E no final eu tornava a situação zen. Porque a música gostosa, as músicas misteriosas, as músicas mais lentas, eu encerrava o dia e ninguém largava o tio Cris. Porque depois a gente ia comer fruta, tomar banho e jantar junto. Para depois ter algo de lazer. Então, como era em Salinas, ou poderia ser na Praia do Maçarico, ou poderia só ir lá pela praia, alguma coisa parecida, até dar sono em todo mundo. E a gente dizer que durante esta semana a gente estava com missão cumprida e entender que essa atividade física teria que todo o tempo dizer: o que vai ser amanhã? E aí eu senti a necessidade de colocar, porque o público era mais feminino. Eu acho que a procura é mais feminina. Sim, sim. E aí eu vi que o negócio estava dando certo. Então o que eu tinha de dúvida como professor, eu comecei a ter essa metodologia de aula e também comecei a ensaiar e comecei a dançar. Mas eu comecei com a dança turca. Eu não comecei com mídia. Eu não comecei com clone, eu não comecei com as novelas. Não, ela é mais seca. Ela é mais seca. Tem as danças das colheres. É um passo de contratempo, não é tão fácil com o derbaque, conforme a gente ouve as músicas comerciais do Oriente, que a gente ouve nas novelas, etc. Então eu comecei de uma forma que quando veio o clone, quando veio o Explode Coração da parte cigana, para o flamenco, para a dança cigana e para a dança do ventre, que eu tive contribuições, que eu trabalhei muito mais, eu dei muita aula, eu fiz muita festa temática, eu fiz. Mas antes essa situação até que o público e a conquista de plateia entendesse que esse homem não quer ser mulher. Essa dança, historicamente, os homens dançavam mais. Quem se maquiou primeiro foi os homens egípcios. Né? Quem se embelezava, quem usava a riqueza foram os homens. Mas não tinha o lado sexual, sempre o sagrado também. Sim. A dança consagrada, né? O céu, a terra, norte, sul, sempre teve essa situação. E aí, o que mais eu gostei foi essas danças sagradas. Por ter elementos, a dança da espada, terra, dança do ar, véu, a dança, a água, propriamente dita, é o nosso corpo. O que mais falta? A água, terra, fogo, a dança das taças. E aí eu vi que eu estava no caminho certo. E aí foi quando os eventos de grande porte apareceram em Belém, eu comecei a ter projeção. E aí é estranho soar, mas depois que a gente começou a ter estagiários no lado da dança, no lado da arte, da educação física, nas empresas, a gente viu que a gente foi pioneiro em Belém, como na dança flamenca e como na dança oriental. Então eu posso dizer que Cristiano Cerqueira é um pioneiro na dança flamenca no norte e na dança do ventre. Uma coisa que me inquietou, mas eu deixei justamente você falar, que eu não quero ter a teoria do Faustão de que corta os entrevistados, mas você falou o seguinte: você entrou no mundo da dança aos 13 anos, como balé? Não, foi com a dança escolar. O que é dança a abertura dentro do currículo escolar, por exemplo, educação artística, eu posso contar, o professor pode proporcionar ao aluno a contar a história do mundo através da arte. Na abertura dos jogos, o que era simples, com uma música, mesmo que lenta, que eu lembro que era uma música muito lenta. E aí a ideia, assim, o gatilho que teve desse ser criativo que habita em mim foi: vamos botar uma luz negra nessa apresentação, porque o branco da luva vai destacar. Sim. E a gente vai apagar as luzes do ginásio. Então isso em 88, a gente fazendo a abertura de jogos, e aí, caramba, efeito visual.
E aí o professor já começou a me olhar com outros olhos. Nonato Menezes, viu? Ele está em Castanhal hoje em dia. Beijo grande. Eu te sigo lá, tô te seguindo. Não, gente. E aí ele me apresentou depois para Bonina Bebergui. Que aí foi a hora e o momento mesmo de eu entender o que é uma companhia de dança e sair da dança escolar. Ah, tá. Porque... De participar de um espetáculo que a gente fez em homenagem ao Rui Barata. Era aniversário dele, ele tinha acabado de falecer. O paizão, né, o grandão mesmo. Sim. E aí foi que eu vi o peso que é faz aula, ensaia, dói, roxo, ombro, quadril, joelho porque queda, que era balé, para fazer a aula, que tem que ser a base para todo o corpo, mas na hora da experiência, ou no laboratório coreográfico, contemporâneo, moderno, algo temático, temas tensos, conflitos, né? E aí o corpo vive o que o diretor, o coreógrafo, está disponível ou está a fim de botar em cena, de botar em prática no espetáculo. A gente pegava também muitos atletas. Eu falo a gente porque eu trabalhava no centro de reabilitação física. A gente pegava muitos atletas com fratura por estresse, justamente na época de campeonato. Nossa! E eles falavam que a dor era superada muito pela paixão de viver um momento de estar ou no palco, ou na pista, ou em cima daqueles cavalos que, né, que o pessoal da ginástica olímpica fazia, né? E a gente via eles todos machucados. Mas era justamente esse momento mágico. Isso, e assim, a disciplina. Eu consegui fazer isso aí, bibelisca. A disciplina. Aí a gente parece que a gente volta. Assim. Caramba, volta a realidade. Né? Volta para os boletos. Isso. Tocar nesse assunto. A hora que Deus diz assim, opa, tá vendo? Tá doendo. Deveria ter feito tão ótimo. Aí naquele lance ainda na visão temporal, foste para Belém, voltaste com a proposta do Pilates, né? Isso já em 2011. E de repente, quando que você voltou para a prefeitura? Porque eu quero chegar em MASP, quero chegar em eventos, quero chegar numa questão chamada Papai Noel. Ei, vamos lá. Tempo. Vamos buscar esse tempo. 2011 volta para o Guarupi novamente. Inclusive, esses dias, uns dias passados, nós tivemos duas pessoas, uma pessoa que nós entrevistamos, que é no Sairo Guimarães, que fez parte do Guarupi, e a gente tem uma amiga que foi do Senai, né, a Carol, que também dançava no Guarupi, e manda beijo. Beijo para vocês, crianças. Dessa vez a gente se reunir de novo, montar um Guarupi Master, né? Guarupi Gold, de repente. Eu belisco lá, mantenedora, eu belisco. Tá vendo? Tá vendo disso, gostei da vontade. Ai, meu Deus. 11, Guarupi. Depois eu comecei a acender em Pilates, em estúdio, lá em Carajás. Desce, mantenha Solário, que é a nossa escola. Sim. Mantenha Solário. E aí a entrada... A Solário já veio com você? Desde 2007. Desde 2000. Na descida, o anseio, o louco de não ficar parado, a gente alugou uma casa, eu e a Ana Tereza. 3 quartos, o quarto do meio era o escritório e o nosso salãozão, sala enorme mesmo, retangular, era a sala, que era, naquele tempo, era eu, Tereza e o Lobato Bato. O Lobato Bato também já estava nessa vibe aí de dar aula, o brega. Sim. Que o pessoal não conhecia a dança do brega. Dança do ventre, alongamento, ainda tinha uma parte fitness também dentro da Solário.
Gente, acho que eu já fui direto para a Secretaria da Mulher. Será que foi isso? Porque tinha um tempo que eu estava com o projeto Viver Bem, com a Juscelia Feitosa, em cima da TV Liberal, que foi o início daquelas caminhadas na PA, com a praça de eventos feia, toda irregular. Era 6 horas da manhã e 4 horas da tarde. E o final de tudo isso era dentro do CDC. Não era dentro do CDC não, era tudo dentro da praça de eventos, tudo era na praça de eventos. Feiona, a gente fazia tudo lá, aquelas atividades. Então, ai meu Deus, isso daí deve ser 2012, porque acho que em 2013 eu já estava na prefeitura. Sim, com a Juscelia. Eu me lembro que a nossa turma era composta de você, a Juscelia, a Estrela. Sim, Estrela. Sim. E acho que tinha mais gente, mas até então as pessoas que eram mais envoltas a máscara. Tinha um administrativo também. Isso. E cuidava de algumas coisas lá dentro. Aí dentro da Secretaria da Mulher eu comecei a trabalhar no projeto de movimentação, tudo com atividade física. Paralelamente, Juscelia depois, projeto, por isso que eu falei Juscelia dentro do CDC. Foi o projeto de movimentação dentro do CDC. 4 horas da tarde, 1.000 mulheres inscritas, senhoras, mulheres. E aí disso foi se tornando um grupo de atividade física, que depois se tornou um grupo já artístico. A prefeitura começou a me olhar com outros olhos e começou a me convidar para tomar de conta da parte artística da MASP, Mostra de Arte Servidor Público de Parauapebas, ao qual eu fiz um grupo coreográfico, e esse grupo a gente deu de presente andar por alguns locais, programações artísticas em Parauapebas, e eles estrearam no Cine Teatro de Carajás. Aí depois que eu vim ver a dimensão, eu lembro que paralelamente estava rolando um festival de dança, também lá dentro, eu fui jurado, lembrando dessas situações paralelas. E daí em diante eu fui para a prefeitura, eu fui para a Secretaria de Cultura. Parauapebas, ela respirava muito mais e coordenei o CDC junto com o Labato. Parauapebas respirava muito mais arte há uns anos atrás, né? Sim. Eu me lembro que eu acho que a gente só tinha Marjorie, né? Era na havia aqueles eventos na praça qual era aquela praça que fica em frente Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, não. Em frente à igreja. Praça de eventos. A praça de eventos, sim. Fazíamos lá, tinha orquestra, tinha tanta programação cultural que, e detalhe, sem violência. Sem a parte relacionada à violência propriamente dita. Eu reforço o que tu queres falar, que é ir para sentar e assistir, isso mesmo, mastigar arte, viver arte, isso se arrepiar com arte, né? Ver artistas locais produzindo arte através da musicalidade, através de dança, de movimento, de mostras de artes plásticas. Nossa, a gente ficava encantado. Parece que a gente estava fora de uma cidade no norte do Pará, né? Muito preconceito, né? Sim. Mas era maravilhoso. E a gente se perdia na madrugada. Era assim, ninguém queria voltar no mar. Olha, na verdade, assim, tudo parte. Você está falando, eu estou tentando entender como isso fluía. Poderia ser através das vivências formativas, ou de oficinas, ou de laboratório, porque nós tínhamos cinema de graça, nós tínhamos festival de cinema, que aí vinham esses talentos, nós tínhamos casas, eu digo assim, qual vai ser o nome? Eu digo Solário, Casa de Arte e Movimento. Aí, que isso, Cristiano? 2007? Você tá doido? Tu vai fazer um museu de arte, vai botar quadros e tudo mais? Eu digo, não. A gente pode ser simplesmente uma incubadora de tudo que pode estar acontecendo e prestar serviços aleatórios. E essa se tornou uma característica minha.
nesse sentido de estar por detrás dos panos, nos bastidores, de tudo que acontece, mas com uma sensibilidade para todos os artistas. E aí a gente via que o público olhava esse show, esse voz e violão diferente. Os artistas nos procuram, mas com esse intuito. Cuida de mim porque eu pisco muito. Cuida de mim porque eu não tenho postura. Atividade física e atividade simplesmente que a gente pode chamar, primeiramente, de coordenação fina. Ou de algo neural que não está organizado para quem canta. Porque tem que ter foco na hora da fala, na hora da interpretação. E na hora que é coisas alegres, eu tenho que dar uma relaxada nessa minha testa. Porque eu não posso ficar muito assim tenso para o público. Eu também tenho que dar uma sorrida com a face e com o resto do corpo. Então isso eu vi que é um serviço diferenciado. Sim. Do que, com todo respeito a todos os meus colegas de ter escola de dança, escola de dança, escola de dança, escola de dança. E às vezes é um atendimento que não é superficial, porque envolve família. A mãe vai deixar essa criança, a gente tem envolvimento, aí falta, adoece, a gente se preocupa. E questão financeira, transporte, carona. Sim, a minha vida sempre foi essa. Mas esse atendimento, como você diz, saudoso, esse momento saudoso que você me faz relembrar, de dizer, poxa, a gente fazia tanta coisa, e por que a gente não está fazendo agora? Porque ninguém precisa? Então vamos já organizar, de repente, tirar essa nuvem e entender que nós temos terceiro setor, a gente tem vocês aqui que estão oportunizando, como diz o Belenense, o jabá, da gente vir fazer um jabá, mas não é um jabá assim, vendendo coisas que... Não, eu não gosto de fazer coisas temporal, assim, uma semana depois tchau, uma semana depois tchau. Mas Paropebas me fez também fazer coisa temporal, porque parece que tudo é muito flash. Acabou. Ninguém quer ter também compromissos. Que a gente refaz a fala, todo o assunto que a gente tratou antes, que é a dor do bailarino, a dor do ator, a dor do cantor, do artista. Ele repete, não tá bom, repete, não tá bom, grava de novo, para chegar a essa perfeição que é o que o público merece. Você é perfeccionista? Mas o Pilates me deixou. A Teresa já tinha me dito isso. Que depois do Pilates eu fiquei muito perfeccionista. Quando eu vejo uma situação assim, roteiro, início, meio e fim, logística, de tudo. Vocês, há um tempo atrás, né, estrearam eu acho que Rádio Tacacá. Fala pra gente que... Fala, eu vi assim os takes, eu fiquei apaixonada. Rádio Tacacá. Gente, eu tô rindo. Porque, por causa do personagem. Ele era ranzinza. Ele não morreu. Tá, qualquer hora, só tirar ele do baú. E aí foi um exercício muito bom. Porque a gente veio de uma oficina de direção de arte. Que era coisa assim carinhosa de todos os meus amigos. Aí eu gosto de nominar o Mike Meirelles, o Ivan Oliveira, da Casa Lab, ele sempre falava isso, você fez o nosso diretor de arte. Porque diante da situação da cena, já está passando o olho, já veio o sol, a luz, a direção de fotografia, não está bom, isso aqui pode ser de um outro ângulo, refaz, sem me perguntar. E aí eu tinha um anseio de buscar esse conhecimento e entender que é preciso a gente tomar essa injeção de ânimo sempre e ter a oportunidade de conhecer mais pessoas, né? Então a gente teve Carlinhos, a gente teve o Rodolfo Vaz, através da Movimento Apará, que era Movimento Apebas, aí cresceu, ficou Movimento Apará. Eu conheci todos eles desde 2019, lá no Centro Cultural, quando eu era coordenador. Eles trouxeram as primeiras oportunidades de ações, vivências artísticas nessa época. E aí veio Covid, aí todo mundo ficou malzão, porque teve que interromper, ninguém entra mais no Centro Cultural.
e aí para tudo, faz algumas coisas online, e aí está começando a voltar as ações deles, olho no olho. E aí vieram com a direção de arte. E o resultado do trabalho de tudo isso foi o espetáculo. Ou seja, mesmo que eu não fosse ator, que eu não fosse intérprete criativo, que eu não fosse nada, em algum momento iria caber o Erivelton para o Cristiano. Porque era um senhor maduro, ranzinza, que tinha essas características que depois a gente lendo o texto e o diretor, lógico, né? Vendo as oportunidades. Eu vou revelar que era para ser tu, Tonico, não era para ser eu. Eu vou te marcar bem aqui agora. Só que não foi porque tu fugiu. Falei, tô leve. Não vou fugir. Eu tenho que ter uma voz assim, Tonico Ferreira. Tem uma voz maravilhosa. E a gente já estava pensando nisso. O que eu queria era viajar no figurino, na maquiagem e na cenografia. Então, assim, esses eram os conteúdos, esses eram os ministrantes, e a gente passou dentro do galpão do Afonso Camargo, lá no Rio Verde. A gente passou uma semana, mais de 30 pessoas, eu acho, e tinha muita gente envolvida na produção, mais os músicos. E aí veio o resultado da Rádio Tacacá, que era no início no ar. Porque era para contar, nós contamos a história do rádio no Brasil, né? E aí depois vem, para tentar colocar algo nortista. Mas que a gente contou essa história nacional, a gente falou do Getúlio Vargas, que foi quem incentivou o rádio a levar a música do povo, que era o samba, para todo tipo de gente, para todo o Brasil. E aí conta isso com uma magnitude e de um jeito que o espetáculo era para ter um curto espaço de tempo, em cena, com umas enquetes, que era um cantinho do palco, ao qual tinha o bar do Erivelton com a Dalva, e dois jovens absurdamente, assim, cheios de tecnologia, procurando internet, e aí começa um grande conflito maravilhoso. Mas ele é que contava a história para que acontecesse o que o cara lá na Rádio Tacacá proporcionasse para a gente ouvir bem aqui no rádio. E isso, assim, o público não quis ir embora. Isso nós achamos muito interessante. Um exercício de lavar a alma, de estar em cena novamente, de sair dos bastidores e estar interpretando um personagem. Muito obrigado à arte por fazer com que a gente leve e traga a energia para dentro do centro cultural, ali naquela caixa preta maravilhosa, que dali é um templo para mim. Eu fui o primeiro professor de balé, teoricamente, com portaria, eu fui o primeiro coordenador. Né? Porque o primeiro foi o Jadson, e aí me deram a portaria. Mas aquilo dali, assim, eu sempre, independente de ser professor do centro ou estar em uma responsabilidade absurda, a gente tem que tratar um teatro como um templo da arte. E a gente ouvir, como de ti, ouvir o que foi a Rádio Tacacá, né? E aí a gente está assim, vamos fazer de novo? E a gente está no Zap. O povo está em Minas, o povo está, os diretores, os professores universitários no Rio de Janeiro estão para lá. E a gente fala, vamos fazer de novo. E eu gostaria, assim, de propor para vocês que fosse, assim, de novo, a retomada daqueles espetáculos em que nós fôssemos à praça, nos sentássemos, tivesse a entrada, depois... Então, o movimento Apará, ele tem essa filosofia. Eu estou falando aqui por eles. Eles têm essa filosofia. Eu quero deixar aqui registrado que a ideia inicial era da gente ir lá para a Concha. A Concha acústica, que agora é Érica Suane, lá perto da portaria, na Rua 4. Eles chamam de Concha acústica. Que agora, por lei, deram o nome, né? Érica Suane. E era para ser lá. E alguma coisa não rolou, não sei o que aconteceu. Que eles têm essa ideia de toda a combinância ser na rua, ser em praça. Eu tive a oportunidade, lembrando agora do
início, quando eu conheci ele, eu tive uma oportunidade muito grande de vivenciar algo no cinema aqui em Paraupebas, que foi uma oficina que eles fizeram de cinema, e fizeram uma pegadinha comigo e eu era o protagonista. E depois eu vim entender que isso é uma metodologia. Não precisa você saber que você vai receber um convite para gravar o podcast e aí se sentar sabendo que vamos, valendo. Não, Cris, tu pode vir aqui no centro agora, eu estou participando de umas reuniões e tal, né? É uma pegadinha. A gente precisa conversar contigo até o tom. E aí lá dentro, eu lembro que tinham 2 filhos, um filho de uma amiga minha, um filho de uma outra amiga minha e uma bailarina minha. Então, na hora da conversa, eu pensei que fosse rotina do centro, de, vem aqui e tal. Já estava tudo preparado. E essa metodologia tira de ti todas as informações. Se eu pudesse ver o bruto desse filme, todas as imagens, dá para fazer um longa, que eu falei demais, eles geraram muita coisa de mim, através de um questionamento, mas com todos os equipamentos absurdamente já colocados e a cadeira para que eles querem sentar. E aí surgiu o curta-metragem Memórias, que está no site, que é o Cine Bacurau. Cine Bacurau, você vai ver Memórias lá. Cine Bacurau. Cristiano Meu amor, Cerqueira. pode colocar aí para a gente logar o Cine Bacurau? Não, coloca o endereço para a gente anexar. Movimento Apebas, junto ao Cine Bacurau, foi curta-metragem Memórias, feito aqui em Paraupebas, por jovens de Paraupebas. Maravilha. Eu conto um poucão lá da minha história, de um jeito assim que eu vi, meu Deus do céu. Ficou lindo. E, Cris, agora sim é o momento da gente trazer o motivo dessa explicação. Haja visto que a gente já foi para frente, para trás, para o lado, para o outro. A gente já se movimentou bacana aqui. Mas eu gostaria justamente que você falasse. Eu achei tão bonitinho quando ele chegou aqui no estúdio, ele teve essa iniciativa de colocar esses objetinhos aqui. Ele disse: eu quero falar sobre as crianças, né? Que tem alguma situação especial, né? E eu gostaria que você falasse. Então, Kélia, Fernando, é um estímulo para mim, a cada ano, ter alguma forma, algum jeito de falar com as pessoas, ou com uma temática, ou de repente com uma sensibilidade a mais. Então, além da roupa clássica, hoje eu estou com esse macacão, que foi um jeito de eu andar em Paraupebas, no norte, meio-dia. 3 horas da tarde, eu tenho que sair de casa para 16 horas já estar em cena. Sim. Né? E aí, dentro dessa possibilidade desse tecido, que já é mais fino em relação à pelúcia, eu comecei a ver que eu poderia já falar com você através dessas imagens que eu posso estar distribuindo no gorro, no macacão, como se fosse a patente natalina. Né? Tem a patente militar, tem o jeito de ter, que eu remeti o quê? Macacão aviador. Sim. Aeronáutica. Sim. E aí, dentro de patente, dentro dessa identificação, eu tenho o meu nome, e aí eu tenho onde eu estou. Então, já estou identificado, porque eu não estou no Polo Norte. Eu estou em Paraupebas. Entendi. E dentro dessas coisas aqui, eu uso algo que sobe, que são os bichinhos que sobem na manga. Ou pode estar aqui no meu bolso, ou pode estar no gorro. E aí a gente começa o diálogo com toda pessoa que tem ainda resistência ou nunca viu Noel. E aí esse diálogo, ele simplesmente acontece em 3 metros para dentro.
Porque eu, quando passo lá longe, eu dou um tchau. Mas quando você entra na fila, se predispõe a tirar foto, ou eu estar na rua, se eu estiver a caráter também, né? É uma forma que eu senti que eu consigo chegar, que essa criança, ao invés de proporcionar choro, nervosismo, taquicardia, a gente tem que entender que a gente pode estar dialogando, pode estar trocando essa energia até que essa criança ela chegue perto e não fique assustada, até que eu tenho. Às vezes eu digo assim para a família: amanhã vem de novo, amanhã a gente pode se encontrar? Amanhã a gente pode se encontrar? Volte sempre. E aí, na segunda ou no segundo ano, a gente já comemora. Lembra dele? Lembra dele? Ó, agora ele veio, já veio abraçando. Sim. Né? Já veio com um sorriso no rosto. Sim. Então isso é uma conquista. É uma conquista de comunicação. E é uma comunicação assertiva. Né? Vem, põe aqui do lado, tira a foto, toda a família, todo mundo. Dentro de tudo que acontece na magia, de tudo que acontece na fantasia, eu tiro um exemplo muito distante nosso. Disney faz a parada do Halloween com coisas assustadoras, mas você está vendo lá o Mickey, você só vê isso numa coisa noturna. Por que eu remeto isso? Porque Natal é visto, tem que ser visto de noite, pelas luzes, pela magia, né? Além disso, gente, eu busco o lado olfativo, o lado sensorial, o lado da lembrança de ter essa figura eterna, clássica, bem vestida, mas que tenha um cheiro, que você tenha uma sensação de tato. Algo sinestésico. Sinestesia absurda, é isso mesmo. E aí a gente busca porque a gente percebe que as pessoas dizem: nossa, é o mesmo. Entendi. Entendeu? Entendi. Pela fofura, pelo cheiro, pelo jeito, para quem ouve. E por estudar cada vez mais, que a gente está estudando agora a neuropsicopedagogia, educação inclusiva aí, especial, a gente vê que esses tópicos que eu já estava trabalhando intrinsecamente, meio sem planilhar, sem conversar com a equipe de Agora tem produção. uma cientificidade. Isso. E um respeito. Muito lindo mesmo. Aí você falou, eu trouxe também esse que simboliza os pets, né? Que eu também tenho uma causa pet. Me fala um pouquinho dessa causa pet. Olha, meu primeiro ano em Paraupebas, nós fizemos a campanha PET, de adentrar aos shoppings os animais. Sim. E aí ter essa convivência, que ele faz parte da família. Então se a família sai de casa, eu vou deixar com quem? E aí no período natalino, tinha lá a poltrona dele, que vinha. Então isso ficou... Inclusive, acho que o shopping já liberaram há alguns Já. anos, né? Já. Sim. Uns 2 anos. Já, não, já tem muito mais. Ó, Eu acho que tem na 5. minha memória, 17, 18. Não tem. Não, eu não- 18, atenção, 18. Isso, porque, por 18, exemplo, foi na época que eu comecei a criar show. Aqui em Paraupebas. Foi. 18, 17, eu já fazia em outro lugar. Não, mas eu tô Não. falando permanentemente assim. Foi. Foi 18. Foi na época que a gente começou Isso mesmo. a criar. Quando o Sebastião nasceu. Sim, Tenho 6 anos. por aí. 6, 7 anos. Por aí. E aí, dentro dessa campanha, com a ludicidade, de ter essa aproximação, de ter um diálogo, quem foi que me sujou aqui? Quem foi que passou por aqui? Foi a Madonna. Olha aqui a Madonna. Deixa eu pegar meu celular, minha filha. Eu mostro que eu tenho um cachorro. Olha aqui a Madonna. Oh, meu Deus. E aí a gente começa a ter essa proximidade. Tem cachorro? Por que tu não traz da próxima vez? Sim. Você não está sabendo? Chama a mamãe. Olha, mamãe, a fulana de tal aqui está querendo trazer. Pode trazer? Pode.
Pronto. Encontro marcado. Olha a Madonna bem. 11 anos. Já envenenaram. Já envenenaram essa minha filha. É o Steve. O Steve tem 1 ano. Olha, o Steve é Madonna. Gente, eu sou apaixonada. O Steve, ó. Gente, que coisa gostosa, mamãe. Cachorro caramelo. Coisa gostosa. Representante do Brasil. Isso. Ah, quer dizer a Nazaré. A Nazaré acho que não tá aí. Vamos Ela é meses. É peracutecozinha. E aí isso me faz sair de casa e lembrar dos meus pets. Sim. Com certeza tem algum assunto muito pessoal, né? E aí tem a linguagem, já que a gente está na Amazônia também, né? Joaninhas, Sim. né? O desejo do Feliz Natal. E eu vou te falar uma coisa. A gente teve uma tricotagem há um tempo atrás, né? Quando eu te convidei para vir para o podcast, eu falei que você representa o nosso Papai Noel da nossa região amazônica. E realmente, eu coloquei lá, hashtag Papai Noel da Amazônia e tudo, porque, Cris, você simboliza muita coisa para a gente, né? Não somente o artista, a fantasia, você se mistura também no folclore, e isso é gostoso demais. É um Papai Noel com cheiro de paticholim. É o Papai Noel que toca carimbó. Isso mesmo. É aquele Papai Noel que está mais próximo da gente, que não é o que diz ho, ho, ho e joga... a balinha, né? É aquele Papai Noel gostoso mesmo, que ele realmente é diferentão. E nessa pegada do diferentão, como é que surgiu o Papai Noel na tua vida? Olha. Ai, deixa... Olha aí. Gente, ó, que coisa gostosa, dá pra ver? Gente, tereco gostoso, dá vontade de pegar. Estão lá no bairro dos Minérios, é só ir lá que a gente abre a porta e faz confusão. Leve os seus pets lá que a gente faz a social, vamos fazer a resenha pet. Aqui, ele tem a princesa. A princesa só vive em cima Do gato. Eu não São sangue bom pra caramba, hein? Eu não sou, porque para mim, meu amor vai ser sempre eterno pela última gata que eu tive. Então, Nakai tentou introduzir outras gatas, eu não aguentava, porque eu me remetia que eu eu estava tirando um lugarzinho da minha princesinha e colocando outra gata. Então, eu nunca mais quis ter, desde a última vez que eu perdi a minha punhel, não quis ter. Ficou guardadinho na minha memória, tudo. Porque ela se identificava comigo. Eu falava, punhel, aí a bicha vinha, toda manhã me dava beijo, interagia, mas assim, eu não quis ter outro gato para não tirar aquela imagem. Desculpa, não é que eu tô chorando, não. Eu assim aqui. Agora é a sua vez. Eu não Mas bem. perdi aquela lembrança da minha filha, né? Mas aí, Cris, fala aí como é que surgiu o Papai Noel nesse mundo da tua veia artística. Vamos lá. Em Belém, nós tínhamos a Vila Encantada no Grêmio Literário Português. E ali a gente vivia desde o primeiro semestre a fábrica do Papai Noel. E lá, inicialmente, eu trabalhava nos bastidores, na produção. E aí eu cuidei de muitos nós. E eu sabia da responsabilidade, eu sabia do compromisso ao qual eles teriam e que sempre teriam que ter um suporte técnico, artístico, diretor, porque
era uma proposta que a gente fazia itinerante. Como era um clube dentro de uma floresta, então a gente anunciava de 15 em 15 minutos tinha um show. E aí esse público ele andava muito para comer, para beber, para andar nos brinquedos, no parque de diversões, no lado Disney, na cozinha da Mamãe Noel, na sala do Papai Noel, na floresta dos duendes, Toda uma ambientação. no coral, nos noés temáticos, que a gente diz que é o Noel fotógrafo, Noel surfista, Noel executivo. Então era um showzaço, sucesso total. E que de vez em quando, por vínculo de ter parceria com alguma televisão, vinha algum artista infantil. Um exemplo, a gente trouxe Patati Patatá. Parou Belém. Quem não conseguiu chegar, parou no Augusto Montenegro e foi confusão, né? E aí a gente levou essa proposta para o indoor, que foi a vinda do Shopping Grão Pará. E aí a gente pegou, para vocês entenderem o que era floresta, foi para tudo para dentro de um cubo cênico, térreo, onde a proposta era show itinerante, também com uma praça central, mas que fizesse esse convidado, esse visitante passar pela periferia até ir para a apoteose. Então, nessa mesma pegada, show dos duendes, show da Mamãe Noel, show do Papai Noel e apoteose. Que aí conta essa história, às vezes, do mundo ou de algo que cada ano modificava. E aí eu já estava aqui em Paraupebas, voltei para Paraupebas, lembra? 2011. E tive saudade deles e comecei a ligar setembro, outubro. E aí, como é que vocês estão? Ligação de vídeo. Cara, até agora ainda não chegou o Noel. Tá, valeu, tchau, um abraço. Outubro, já beirando outubro, eu liguei novamente. E aí liguei pro Guilherme Repidia. Beijo, Guilherme, que é o que cuida do Noel de lá, desde o tempo da Vila Encantada até cuidando de mim. Porque eu disse sim para eles. Eu disse sim para eles. Eu disse, eu vou topar. Não veio o Noel, só tendo que entender barba, vestimentas e tudo mais. E cometer a loucura de estar em Belém. E aí deu certo. Já estava no processo coreográfico de tudo que você imagina. E quando adentrou esse bom velhinho, só foi assim. Foi a sensação mais absurda que eu tive no ensaio. Um dos ensaios, que para mim eu considero o primeiro ensaio geral, o Noel tinha que subir uma escada e terminar sapateando no cenário lá em cima, no topo. E aí, quando eu terminei, no cenário, tinha um espaço seguro para mim, mas você imagina de ver tudo branco, porque quando a gente começa essa cenografia, tudo ou tá bege, por causa do compensado da madeira, ou tá amarelo, ou tá tudo branco. E aí senti aquilo tudo limpo, cheio de gente, que era o elenco todo, vendo o primeiro ensaio com a chegada do Noel, que eu tinha saído daqui de Paraupebas. Lá não tive muita convivência com o elenco, e eu senti essa situação energética assim, e ficar parado, como se fosse o término, que eu tinha que descer uma escada e novamente se unir às Noeletes, e a gente devagar. Noelete. E essa barba? Legal. Essa barba tá desde janeiro. Janeiro agora. Na verdade ela tá desde 27 de dezembro. Do ano passado. Do ano passado. Eu tiro uma vez só e deixo. Quase um direta. ano. Quase um ano. Então, você todo ano vai lá e rasga, Sim. aí depois deixa crescer de novo. Sim. Olha, isso é barba de um Sim. ano. Por uma questão de tratamento, eu vi que é saudável. Voltando aí. Então, a Noelete. E aí tinha que descer para voltar para a cena. Tava tudo combinado, o diretor já tinha nos colocado tudo certinho.
para fazer o último movimento com uma música já mais leve e adentrar novamente para os bastidores, para aparecer na última cena, que era um ônibus. Ele ia embora dentro do ônibus, dirigindo com a Mamãe Noel. E a gente não conseguiu sair de lá, porque o elenco absurdamente ovacionou. E aí eu parei, fui lá para trás, olhei para o Guilherme, olhei para o Marcelo Miranda, nosso diretor, um beijo, Marcelo Miranda. Não sei se você está em Belém, mas por favor volte com essa situação natalina. É muito bonito o que você faz, o que você cria. Parabéns pelo seu trabalho. E eu disse assim, caramba, eu não sabia que ia ter esse emoção. Eu fiquei com medo. E aí, estreia, rotina, vai, mas quando eu vi a minha família toda dentro do Bosque Encantado do Grão-Pará, aí foi que eu disse assim, isso pegou em mim. Isso me contaminou. O bom velhinho não vai sair de mim tão cedo. Porque se as pessoas mais íntimas perceberam a essência e se emocionaram, o que eu estou fazendo de mais leve, de mais calmo, que na verdade é o que o mundo precisa, né? De coisas mais leves, mais ternas. Eu acho que é isso que te traz para pensar, repensar. E essa quinzena natalina, ela é absurdamente, ou então o mês, né? Dezembro, te faz repensar, assim como toda a situação litúrgica, porque tem um lado sempre religioso. Sim. Dentro do que a Igreja Católica, qualquer situação de crença, ela tem cronologia. E essa cronologia bíblica que remete ao nascimento, isso é muito importante dizer, que o Natal é o nascimento de Cristo, mas pelo lado comercial veio o Bom Velhinho, dentro também de uma cultura europeia, né, nórdica. Sim. E essa barba, essa proteção é por causa da neve, por causa de tudo. Eu vou até fazer uma citação para não tornar longo. Pesquisem o que Maravilha fala. É puramente o que a gente está conversando dessa situação. Crença, fantasia. E o lado da fantasia, a América do Norte absurdamente deixou isso reverberar muito. Através do refrigerante também reverbera muito, vermelho e branco. E aí eu me vejo em situações que o Santa Claus, ele usa, São Nicolau, usa também tons já marinhos, verde musgo, muito ouro, arabescos, bordados. Posso só fazer uma intervenção aqui, que essa parte eu gosto da história, eu adoro a história. Para quem não sabe, é só cortar um pouquinho, né? Dia 25 de dezembro é comemorado por todas as religiões, não só a católica. Porque dia 25 de dezembro, para quem não sabe, é o solícito de inverno. É o dia... Eu quero presentes. Eu quero também, Papai Noel! tivemos o... Eu quero aqui. Certo. Agora, como eu estou falando, dia 25 de dezembro é o dia onde a Terra está mais distante do Sol. Ele é solícito de inverno, é o ponto mais escuro que nós temos, é o dia mais escuro, mais sombrio do ano, e todas as culturas, todas, sem exceção, pessoal, elas comemoram esse dia com velas, com alguma coisa para iluminar. A gente tem os judeus, tem o Hanukkah, eu não lembro como é o nome da festa dos muçulmanos, mas tem dentro da cultura hindu, lá do pessoal da Índia, quanto da cultura budista, nós temos uma coisa também. Então, eu acho que é uma data que independente da sua religião, todos ficam em casa, todos ficam com a família. Eu acho que é um dia que está marcado dentro da raça humana como um dia que todos ficam, porque querendo ou não, é um dia que, podem prestar atenção, todo dia 25 de dezembro chove. Sim. Não, ou neva, Nem dependendo do seja lugar. de tarde, mas mas chove. Sempre chove, por causa do frio.
Não sei se vocês já tinham percebido já, isso, que é sim. uma marca característica desse dia por ser muito gelado. E eu acho muito bonito a questão da questão, porque é uma festa de família. Independente se você é budista, muçulmano, hindu, católico, cristão, e aí a gente vai. Coisa. E o Papai Noel, querendo ou não, é um ícone que simboliza uma coisa de pureza, porque toda criança quer conhecer. Toda criança quer ganhar aquele presente. Sem contar que o Papai Noel originalmente só dava presente para crianças boas, as crianças ruins ganham carro. Isso é verdade. Papai Noel não dá presente para todo mundo não, tá? Mas deve ser muito gostoso aquele olhar brilhante das crianças que ficam olhando assim, dizendo: oh meu Deus, ele vai trazer, será que ele vai trazer presente? O brilho no olho. Eu já tive experiências assim de ser convidado, de estar contratado e de perceber após esse cerimonial todo que a gente passa, precisa e depois a gente se levanta ou de uma cadeira ou de um trono ou de um cenário e adentra, porque por experiência é absurdamente muito especial e muito interessante. Esses 3 metros que você tem que chegar até a mim é a hora assim que parece que... E se tiver essa ambientação, aí vem de tudo que a gente conversou, é o cheiro, é o tato, é o jeito de cumprimentar, é a modificação, eu saio do norte, eu entro na neve, e aí quando eu saio e passo dos 3 metros para estar nessa convivência do cotidiano, é aí que se torna mais natural, né? É bom dia, boa tarde, oi, Papai Noel. E aí vai embora. Então, o início, meio e fim dessa chegada, desse trabalho, é muito difícil, porque existe uma preparação orgânica, comer diferente, dormir bem. Nossa. Eu como coisas que... Tipo assim, vamos parar de comer um pastelão. Não rola. Não rola. Vamos comer bolo de chocolate. Não, é melhor ir embora para casa e aí tentar comer, se for na rua, ou comida de rua, algo que eu já tenha costume e tenha frequência. No trabalho, é melhor procurar os assados, é melhor procurar suco, água, do que refrigerante, algo industrializado, porque a gente fica com o tempo bem cronometrado, né? E assim, até sair esse frisson, essa coisa de terminar a noite, porque já que a gente trabalha muito de noite, então dá 11h30, meia-noite, 1h da manhã, nada da gente chegar em casa e até chegar em casa entender que qualidade de sono, nutrição, repouso tem que estar bacana. Então, neste mês de dezembro, você não vive o Papai Noel, você é o Papai Noel de linha integral, porque reflete no ter que dormir, às vezes tardiamente, Sim. ter que acordar muito cedo, uma rotina realmente... E o trabalho continua, às 7h da manhã, vai embora, vai trabalha no sol quente, vai. E fora os trabalhos paralelos, que são o pré da fábrica do Papai Noel, desde o início, que é uma coisa assim, como eu digo, que bom, que eu ainda escrevo roteiro, eu ainda dou pitaco, eu vou aonde está acontecendo, tudo que está rolando, as reuniões de produção. Então isso eu já começo a viver. Sim, eu achei super legal, mês passado. Maquete, prospecção, sabe, vídeo. Sim, o teu vídeo do mês passado, da cartinha você recebendo na piscina. Sim. Gente, eu achei tão legal aquilo, tão legal. Quem teve aquela ideia? Aí eu fui dirigido, porque eu fiz a proposta para a equipe e para o casal. Eu disse assim, eu preciso ser dirigido. Só me diz o que mais ou menos vai acontecer. Eu saí com a minha mala,
grandona, chegamos lá, não, vai rolar essa roupa. E aí, tem outra roupa? Tem. Entra na piscina. Vamos lá. Tá aqui a carta. E aí começou todo um roteiro, previamente, uma semana antes, e na hora a ação. Vamos fazer as propostas, porque o que mais complica é quando a gente faz externa. Sim. Luz do sol, pôr do sol, então era isso que era essa a proposta. De estar no externo, de estar de boa, e daqui a pouco começa o trabalho propriamente dito. E o convite para tudo acontecer. Clientes, empresários, etc e tal, seguidores, né? Esse lado virtual, mas o que eu prezo muito é a situação presencial, é esse olho no olho. Sim. Vem visitar, vem ou convida ele, então a gente tem que externar que existe uma agenda. E aí dentro dessa agenda é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada até 1h30 da manhã. Para tentar fechar o olho e de novo produzir. São 48 dias, teoricamente, são 48 dias intensos. E a Ana, parceira também como Mamãe Noel? Sim. A gente já teve 2 anos que a gente ficou assim 100% mesmo trabalhando aqui em Paraupebas. Mas a Ana Teresa ela tem uma coisa muito bonita que eu ainda não consegui, que é esse lado, juro que a gente tem nossas fraquezas, e isso é bacana assumir. Esse lado da visita, de visitar o hospital, de visitar o enfermo. Isso ela já faz assim com uma propriedade absurda. Eu não tenho dificuldade, pela oportunidade de estar com uma agenda. Hospital tem uma energia que a gente não é para qualquer um, né? Da gente chegar e ter que a gente tem que te levantar. A gente tem que te levantar. Eu tenho que sair de lá te deixando pleno, te deixando bacana e entender que tudo vai melhorar, né? E é muito difícil. É difícil. E aí a Mamãe Noel, a família Noel se divide, e aí uns vão para um canto, Duende vai para o outro, Elfo vai para o outro, Fadinha vai para o outro, Noel vai para o outro, e a Mamãe Noel tem essa missão de estar recuperando a galera que está lá no hospital. Que lindo. Eu vou falar aqui. Cada dia eu sou fã de vocês, cada dia eu me apaixono mais, porque independente de ser um trabalho, você traz na minha memória uma memória muito, muito legal, muito que eu me lembro que eu, quando criança, eu vi um avião passar, eu gritava, Papai Noel, Papai Noel. E hoje, apesar das minhas filhas não saberem por mim, porque eu não quis desmistificar o desejo do Natal. Quem me desmistificou mesmo o desejo de Papai Noel, da existência dele, foi a escola. E hoje eu me senti criança te aguardando, sabe? Igual como eu pulava inocentemente para ver aquele avião subir, e eu me senti assim, te aguardando. Obrigada por ter, dentro da tua agenda, ter arranjado espaço para a gente. E agora, na mensagem final, é porque gente, o Natal traz a gente, né? Eu tô com aqui meus cílios aqui lacrimejando. Eu queria que você desse, por final, a tua mensagem e o veículo de comunicação teu entre famílias, porque quando você falou assim, também me lembrei do meu primo Benedito Macias,
que até hoje, faz uns 3 anos que o Benel, acho que está fora daqui de Paraupebas, até hoje, quando eu ligo para a esposa dele, é você e a Ana Tereza que estão na foto de perfil junto com o filho dele, né? E então tu marca a vida de pessoas sem saber, né? Trazendo essa história gostosa. E eu queria aqui que você deixasse a tua mensagem e veículo de contato, tá? Gente, por esse período histórico que o Fernando acabou de mencionar, nós passamos por um período que os sagrados só nos fez nos lembrar da gente ficar mais em casa. A gente passou muito tempo em casa, vocês lembram disso? Uhum. A gente passou muito tempo em casa e a gente era muito roeiro. Não sabíamos, de repente, para que rua entrar, para que rua sair, para que rua buscar. E esquecer que a gente sempre terá essa morada. E na situação familiar, a gente sabe que sempre, quando a gente precisa, ou quando a gente estiver se sentindo frágil, a gente vai ter sempre um papai, uma mamãe esperando a gente dentro de casa para nos afagar, nos acarinhar antes dessa noite de Natal. Esse momento é o momento de a gente se permitir a sonhar, realizar todos os nossos sonhos. Esses sonhos, eles têm que ser realizados juntos, na companhia de pessoas próximas, de pessoas queridas. Busquem essas pessoas queridas, busquem essas pessoas distantes, e digam, escrevam, ponham em outdoor que vocês as amam. Esse momento que você está falando de fotografia, que é um momento midiático, da gente saber que as pessoas guardam as fotos e um dia esse celular ele faz você fazer um TBT, a lembrança do Natal de 2000 e pouco, lembrança do último Natal, você sempre vai ver e contar essa história de que foi merecedor a gente continuar vivo. E alguns não estão perto de quem gostaria de estar por uma situação de trabalho. Isso é o que a gente passa. Nós estamos em Paraupebas e essa Paraupebas ela é uma torre de Babel que a gente queria em algum momento dar um berro ou fazer com que todo mundo ouça que a gente queria ter esse núcleo familiar perto da gente. E que este mês a gente se refaça, se revisite dentro desse momento litúrgico que Jesus está para nascer, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade midiática de estar aqui e saber, de conversar, de dialogar, que as pessoas elas coroam a gente e às vezes a gente não tem noção do quanto é a responsabilidade de entender que quando a gente nasceu, a gente deram um nome pra gente, a gente foi batizado. E hoje em dia as pessoas por onde eu passo, é o Papai Noel que está saindo, é o Papai Noel que estacionou o carro e já deu tchau, já deu boa tarde para tua vizinha. Sim. E já entrou já com um sorriso no rosto. E as pessoas precisam sorrir mais, viu? O sorriso incomoda. O Isso é verdade. Incomoda. O sorriso incomoda. Sorriem mais. Viu? E aí, Feliz Natal, boas festas,
Deus abençoe vocês. Sem Deus, ninguém fica de pé, consegue abrir olho, sorrir, que é o que eu estou pedindo, e invadir o mundo com esse coração aberto. Abram o peito, né? Vamos abrir mais isso. A gente está muito fechado. Vamos se abrir mais para ver se a gente abre esse olhar. O sorriso também vem nos olhos, vem nos dentes, vem, né, nesse aparelho aqui todo facial. Mas o sorriso tem que estar aqui, ó, para que as pessoas se aproximem da gente e sintam essa energia bacana. Nossa. Amém. Amém. Novamente, obrigada, Cris. E como é que ele chega até você? Qual é o teu veículo de comunicação? Olha, daqui a agora pouco... agora é a hora do jabá. Olha, jabá, presta atenção. @Cris Jadan. Conforme você ouve, se inscreve. @Cris Jadan. Lá no Instagram, no Facebook, Cristiano Cerqueira. Tá bom? Ele responde. E vamos seguir, por favor, esse trabalho maravilhoso dessa equipe. Gratidão. Vocês têm que seguir. Vamos levantar, que Paraupebas tem gente forte, tem gente firme, viu? Para trazer coisa boa para vocês. Beijo grande. Gente, só emanação de boas energias positivas. Nós vamos começar 2024 em plenitude. Eu tenho certeza, plenamente, que nossos planos há de ser cumpridos, principalmente porque nós viemos da luz e nós somos seres de luz. Nós estamos aqui e na presença desse mocinho aqui, olha a luz que não vem só vem internamente. Esses corações estão unidos em luz e aqui a gente também quer desejar uma boa festa, um Feliz Natal e... Vamos, não esquecemos do pessoal, comentem, certo? A gente pede que vocês... 3-6, né? O triplo C, né? Curte, comenta e compartilha. Segue o canal e, por favor, aponte pra gente. Se você quiser fazer parte, vá no Instagram, vem aqui nos comentários. Conte um pouquinho o resumo da sua história, deixe seu número de contato, porque a gente está entrando em contato, sim. A gente está atrás exatamente de pessoas anônimas que tenham histórias interessantes. A essência daqui é que você possa vir aqui contar a sua história, porque a ideia do nosso quadro é exatamente falar a história que ninguém teria tempo. A gente viu o Papai Noel, a gente não sabe da história da pessoa, às vezes por trás do Papai Noel, o que aconteceu. Às vezes a gente vê a pessoa, mas não conhece a história. Desmistificar um pouquinho disso, que o pessoal separa muito. O filho da Dona Terezinha. Seu santo. Isso. Quem é esse indivíduo? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai ficando por aqui. Vou pedir para a nossa amiga Kélia fechar nosso programa, como já é tradicional. Kélia, se despeça do povo. Gente, Deus abençoe e guarde, prospere muito na vida de vocês. Vocês mesmos são merecedores e que... receba aqui um beijo da gorda, que não vai ficar tão gorda assim, porque eu quero em 2024 ficar meio tchutchuca, tá? Então, um beijo da gorda. Muita paz, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. 'Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice. I'm all about your vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care.
'cause I just like it here. Me and you can't get enough. No, you know acted, but I know this is a bluff though. Having such a blast, but don't ask where my head is at, 'cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch.